A gente sempre tem a oportunidade de exercer a responsabilidade, mas eu estou a serviço da população e exerço desde 2008 a responsabilidade na área de vigilância sanitária, que dentro da Secretaria de Estado da Saúde, ela compõe a região de Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã. Essa representação da saúde, ela tem assento no subcomitê Juqueri Cantareira, que faz parte de um comitê maior, que é do Alto Tietê. Isso eu estou explicando, tá, gente? Porque quem for assistir esse vídeo depois, talvez não tenha conhecimento de todo desse manejo de território. Então, eh, hoje o subcomitê Juqueri Cantareira, ele tem um aspecto consultivo, então a gente prepara pautas técnicas. Dentro do nosso âmbito, nós nos organizamos muitas vezes com órgãos do meio ambiente para fazer o enfrentamento dos problemas que a gente encontra, mas existem situações que transcendem a nossa governabilidade. A apresentação elaborada pelo mestre e arquiteto Mário César Lopes Nascimento, que hoje, por motivos particulares, não pôde comparecer, ela foi trazida a público num treinamento que a gente promoveu para um cenário de estiagem. E adotamos como estratégia a seguinte abordagem: em tempos de chuva, a gente avalia a efetividade daquilo que a gente decidiu de estratégia de enfrentamento e já prepara, porque a gente tem ciclos de muita chuva e estiagem, muita chuva e estiagem. E dentro do nosso entendimento de saúde, a gente precisa começar a discutir estiagem e avaliar o que a gente conseguiu avançar e o que a gente precisa melhorar no caso de momentos de muita chuva. Tem condição de colocar? Saudações a quem está na internet, né, que eu estou vendo os rostinhos aí. Muito bom dia, prazer em recebê-los. Bom, essa é a nossa apresentação institucional, né? Faço a representação da Secretaria de Estado da Saúde, né? E a gente está colocando o nome do evento, a questão de governança, né? E governança não se faz sem diálogo. Então a gente precisa conversar, e na conversa a gente precisa contar o que faz e ouvir aquilo que a sociedade e os outros pares têm como entendimento de como a situação está evoluindo. Dentro da nossa equipe, existem dois profissionais que a gente trouxe para a equipe: o arquiteto Mário César, que é um profissional de carreira, já há mais de 20 anos. Eu conheci ele em 1999, já militando na área de comitê de bacia, e o doutor Marcel, e Marcel é doutor mesmo pela Universidade de São Paulo. A tese é vinculada à estação de tratamento de água e à questão de contaminação de água por criptosporídeo e giardia. Então, são dois profissionais que têm correlação com a região, né, e que fazem o enfrentamento técnico. Eu faço a retaguarda técnica, né, a parte de coordenação. Próximo. Tá indo? Bom, todo mundo por aqui, quem não conhece, vai conhecer a partir de hoje a história do sapo, né? Então, quando você pega um sapo, se você jogar ele na água quente, ele dá uma resposta bastante rápida. No entanto, se você deixar o sapo numa água e vai aumentando devagarzinho a temperatura, fica confortável. E se você for aumentando a temperatura,
ele pode acabar morrendo sem perceber da questão da mudança que está acontecendo. A humanidade meio que tem essa história, né? E nós não queremos ser sapos fervidos, né? A gente trabalha para evitar esse tipo de coisa. E a gente está correlacionando com a nossa área de trabalho, que a gente chama de vigilância sanitária e vigilância em saúde, né? A parte de sanitária é que faz a interface com as atividades econômicas, tem a epidemiológica, que estuda os eventos vitais, e tem a parte ambiental, né? Que tem uma interface muito forte com aquilo que a gente está conversando hoje. No próximo. E como é que a gente dá o salto dessa panela? Planejamento. Então, planejamento a curto, a médio e a longo prazo. E quando a gente fala de planejamento, não é só conversar e ouvir, mas através de metodologia científica, montar cenários possíveis do que a gente pode enfrentar. Se os senhores olharem, não vai ser muito fácil por conta do tamanho da tela, mas depois a gente disponibiliza para quem tiver interesse. Aqui a gente tem a carta síntese de resiliência às mudanças climáticas, tá? Isso daqui é 2021. E essa é a projeção do cenário para 2040. Entendendo que os pontos quentes, né, aonde nós temos a possibilidade de ter problemas mais sérios, se não houver comportamento proativo, né, tornar as coisas práticas. Então, a gente vê pontos no interior de São Paulo, e se vocês olharem aqui, é a Grande São Paulo e aonde a gente está situado. Então, além da questão das mudanças climáticas, a gente também tem a questão de segurança hídrica. Então, tem o cenário que a gente tem aqui num levantamento feito em 2021 e utilizando metodologias de cenários para 2040. Quando o Mário trouxe essa informação, nós tivemos o entendimento, além de todo o histórico que é desenvolvido na região, de fazer um intercâmbio técnico, conversar com outras áreas, porque a gente tem o entendimento que as lideranças da região e do governo do estado de São Paulo têm procurado promover um aumento de atividade econômica na região, melhorando a qualidade de vida das pessoas, só que se não for feito com um trabalho planejado e com ações de fato, a gente pode no futuro ter problemas muito sérios, né? Os cenários não tão favoráveis. Próximo. Bom, normalmente as pessoas associam a questão de saúde a funcionamento de hospital, unidades de atenção básica, mas a saúde ela tem uma parte de planejamento e de intercorrelação com outras áreas governamentais muito importantes. E no final a gente trabalha para quê? Para que todo mundo esteja saudável e feliz. Essa é a nossa missão, né? E dentro dos trabalhos, né, a gente quis resgatar o histórico. Está aqui, bom filho, você, né, já há bastante tempo trabalhando com a gente, né, discutindo as questões de risco, né, e particularmente Cajamar teve uma atuação muito importante na crise hídrica de 2008. O que aconteceu? Não foi Cajamar que teve problema de água, Itu teve. Não sei se vocês lembram que Itu teve um problema de desabastecimento muito grande, inclusive com a população protestando de maneira bastante veemente. Os caminhões de água de Cajamar foram utilizados para ajudar o território de Itu. Então, a vocação de água de Cajamar, além do histórico daquela indústria centro de Cajamar, né, que já se usava a riqueza subterrânea do município, ele foi solidário e ajudou a fazer um enfrentamento em outra área do estado de São Paulo. E
pelo trabalho que a gente desenvolveu com a equipe municipal, a gente trabalhou na regularização de quem fazia o transporte desses caminhões, né? Na qualidade da água que foi encaminhada para outra parte do estado de São Paulo, né? Então, não é só para o próprio território de Cajamar. A gente tem uma participação dentro do estado de São Paulo e a gente sabe, pela rede de relacionamento que a gente tem dentro do município, que caminhões de água aqui da região foram para o Nordeste ajudar o Nordeste. Então, esse trabalho ajudou outras regiões e a gente sempre tem que procurar manter, né? E o tema mudança climática é uma paixão do Mário, ele fala muito antes de todos os problemas do cenário que a gente iria enfrentar. E, infelizmente, ele tinha razão, né? O que a gente está vendo agora é a concretização de algo que alguns modelos que ele estuda se efetivaram. Seguinte. Bom, quais são os nossos objetivos na proteção do manancial da estação de tratamento de água do Ribeirão dos Cristais? Os senhores vão entender que isso está inserido numa política muito maior. Eu vou mostrar o pontinho, mas tem um trabalho do governo do estado de São Paulo com 19 outros mananciais. E esse manancial em especial, pelo fato da gente ter conseguido uma maior articulação e resultados concretos, ele vai ser estudado e ampliado para os outros 19, né? Então, primeiro a gente vai garantir o fornecimento da qualidade de água para os usuários da estação daqui, né? Observando parâmetros estabelecidos a nível nacional. Procurar trabalhar em articulação com os outros órgãos, CETESB, trabalhar com a Sabesp, agora com SP Águas, né, a nova Sabesp, né? Trabalhar dentro do comitê de bacia, tanto no subcomitê, no comitê maior, e nós temos um trabalho muito interessante com o subcomitê de transporte de cargas perigosas. Então, existe um cuidado dentro do estado de São Paulo de que vários órgãos governamentais se preocupam com acidentes que possam interferir em estações de tratamento de água e colocar em risco a nossa população. Além disso, conversar com a sociedade. A possibilidade de conhecer hoje o senhor, abrir um canal de comunicação com quem representa a sociedade, não só no ato formal de conversar com o município, mas de dialogar e criar possibilidades de políticas públicas de enfrentamento. Isso é muito importante para a gente. E um problema muito sério, que é o quê? O sistema Cantareira, pela experiência que nós tivemos no momento de escassez, ele teve um problema de ter que buscar água no fundo morto. O trabalho que a gente está provocando agora é uma reflexão no caso da gente ter um outro cenário de escassez. Porque as soluções do sistema Cantareira, de interligação, a gente já ouviu várias propostas de trazer água do Vale do Ribeira, tem a proposta israelense de purificação de água do mar. Tem uma série de propostas que já foram apresentadas para as nossas autoridades constituídas. São soluções que não são rápidas. Isso envolve um investimento de longo prazo. E se você tiver um cenário de sinistro, nós vamos ter problemas de funcionamento de estabelecimentos, de atendimento da população. Então, a gente precisa ter medidas preparatórias para evitar esse tipo de coisa, né? E um dos caminhos que foram pensados na resolução desse problema é o quê? Eu já tenho um sistema de água aqui perto. Por que não mantê-lo? Por que eu vou deixar ele se contaminar se num momento de crise ele pode nos ajudar, né? Como o Mário diz,
60 mil de um lado do estado, 60 mil, e quando você vai ver, você já tem mais de 500.000 de pessoas agregado ao sistema Cantareira, que tem também os seus próprios desafios. Então, esse trabalho de procurar manter a qualidade da estação de tratamento de água de Cajamar é uma estratégia, e tem um outro ponto que a gente trabalha aqui em Mariporã, que é tirar um pouco da sobrecarga do sistema Cantareira, até que soluções maiores possam ser pensadas. Bom, o que coloca em risco todos os nossos abastecimentos públicos aqui? Cajamar tem pelo menos 3 rodovias grandes para as pequenininhas, né? A gente tem a Anhanguera, tem a Bandeirantes, tem Edgar Máximo Zamboto. Bandeirantes e Edgar Máximo Zamboto, bem sobre o rio que abastece a estação de tratamento de água. Rodovia tem o transporte, muitas vezes as pessoas não conduzem seus veículos da maneira como se deve, e isso pode gerar acidente, né? E aí a CETESB tem um papel bastante importante. Nós atraímos para o nosso território a parte de atividade econômica, e toda atividade econômica tem os seus subprodutos que precisam ser tratados, né? Além disso, a gente tem a questão de uso de território. Não é de hoje, mas a gente tem a ocupação de 2 áreas entre as rodovias Edgar Máximo Zamboto e a Bandeirantes. Já existe uma iniciativa da Prefeitura de Cajamar num processo de regularização. Então, assim, existe a proposta de aquilo que das pessoas que lá montaram suas residências puderem continuar vivendo lá sem gerar risco ao corpo d'água e à saúde da população, permanece. E uma parte vai ter que ser redirecionada. Não tenho condição de dar atualização disso, porque eu não estou próximo ao problema, mas eu sei que o problema está enfrentado. Em que ponto está isso? Aí precisa se aproximar mais da prefeitura para entender o projeto, né, de melhoria desse ponto. Vamos lá? Bom, aqui a gente recebeu na região algumas unidades do sistema prisional e tem um histórico de esgoto regular. A gente tem indústrias. Ao lado dessas indústrias, a CETESB trabalhou numa questão de área contaminada, de recuperação de área contaminada de metais pesados, né? Então, tem uma área órfã ainda no município de Franco da Rocha, que é um assunto que não foi tratado ainda. Quem é que vai assumir o passivo ambiental quando o empreendedor não tem condições de fazer a remediação? Então, a gente tem uma área órfã lá e tem mais 3 áreas onde os empreendedores apresentaram para a CETESB um processo de remediação. Então, tem uma na Calcária e 2 próximos àquela encruzilhada da Estrada dos Bandeirantes, a Edgar Máximo Zamboto. A CETESB tem projetos de recuperação de contaminação ambiental lá, tá? O que a gente teve como problema na estação de tratamento de água? A gente teve uma construção, né? Hoje são torres residenciais, que na implantação do projeto de construção, eles não tomaram os devidos cuidados. Eu sei que a prefeitura teve alguma atuação sobre eles e nós também atuamos, né? Para que eles corrigissem a questão de deslocamento de terra e que essa terra não caísse sobre o ribeirão e levasse problemas de turbidez para a estação de tratamento de água, né? Então, o Mário chegou a fazer um trabalho de campo lá com a nossa equipe, né?
E aqui a gente tem as estradas e um parque industrial do município de Franco da Rocha, que faz divisa com Cajamar. Próximo. Bom, quem é de Cajamar, e eu tive a oportunidade de ver isso ao vivo em cores no WhatsApp com o Mário, lembra disso daqui no meio da pandemia, que o rio ficou rosa. E houve um acidente, houve um problema numa das empresas do Parque de Franco da Rocha, onde houve a contaminação do riacho. Houve a necessidade de parar a estação de tratamento de água, fazer as manobras dentro do sistema da Sabesp para garantir o fornecimento de água para a população, porque a gente estava num processo pandêmico, não podia faltar água para as pessoas. E aí a CETESB, Corpo de Bombeiros, todo mundo teve lá para tentar minimizar esse risco. Então, esse foi um sinistro que a gente teve que enfrentar. Aqui tem a fotografia da época da construção do prédio, né? E aí essa terra ela acabou escoando para o Ribeirão. Aqui esse gráfico é um gráfico que está dentro da tese do Dr. Marcel Bataillero, onde, quando você correlaciona a questão de giardia e de casos de diarreias detectados pelo Sistema Municipal de Saúde de Cajamar, houve o cruzamento com o extravasamento de esgoto da penitenciária. Então, a gente conseguiu estabelecer, através de uma metodologia científica, a correlação da presença do esgoto e o reflexo no atendimento da população. Houve já, a partir desses estudos, o afastamento para fora do Ribeirão face a esse impacto, né? Mas a gente continua, quando vocês olharem o programa de trabalho de enfrentamento, a gente continua tendo um monitoramento contínuo nesses locais, porque são fatores de risco. E isso não termina. A gente nunca vai poder cochilar, tanto o município quanto o Estado. É sempre estar com a espada em riste para a gente enfrentar esse tipo de problema. Vamos lá? E aí, contar um pouco para vocês desse trabalho que a gente tem ligado ao Comitê de Bacias e à Comissão de Transporte de Cargas Perigosas Terrestres, né? Ela é coordenada pela Defesa Civil, hoje é a Secretaria de Logística, tem toda essa correlação. E se vocês notarem, um maior número de emergências químicas atendidas pela CETESB, e aí a gente tem esse trabalho conjunto com a CETESB, né, porque a CETESB vai fazer o tratamento de meio ambiente e a gente vai desdobrar para dentro da área da saúde. Apesar de Cajamar não possuir um número mais alto de acidentes, ele tem a maior diversidade. Então, aqui, se você entrar na figura e na legenda, transporte rodoviário, descarte de resíduo, posto de combustível, indústria. Hoje a gente tem uma questão muito grande de armazenamento. E a gente não pode esquecer que Cajamar, pelo território de Cajamar, passam os dutos da Petrobras. Né? Quando você pega aquela parte lá do João Abdala, você tem os dutos da Petrobras que muitas vezes sofrem roubo. Né? A gente já teve notícias de questão de gente que mexe nesse duto, né? Então, a possibilidade de acidente aqui não é desprezível e não dá para a gente baixar a guarda. Seguindo. E aí, é mostrar para os senhores um trabalho que é desenvolvido pelo departamento ao qual eu pertenço dentro da Secretaria de Estado da Saúde, que é o Centro de Vigilância Sanitária Estadual, né? E que está fazendo o enfrentamento dos mananciais em todo o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nós temos 452 mananciais,
né? Todos eles sob monitoramento. Só que desses 452 mananciais, 19 têm problemas muito sérios. Aí, o que a gente consegue visualizar, né? As informações daqui, né? Desses 19, a gente tem um sistema de informação que é da vigilância da qualidade da água, né? A gente sabe que essa estação de tratamento, segundo a informação prestada pela nova Sabesp, tá? É a sede, né? Jordanésia, Parque Empresarial e Polvilho, né? E aí, segundo essa informação, 42.756 pessoas, com uma estimativa de 2, quase 3 pessoas por residência. Então, esse sistema de informação ele existe no país inteiro, onde a gente faz o monitoramento dos locais de tratamento de água. E aí, próximo. Está aqui a lista dos 19 mananciais, né, as reuniões onde a gente divide as informações, e está aqui o manancial de Cajamar, onde a gente está fazendo a gestão desse risco. E aqui está a distribuição desses locais que precisam de enfrentamento. O enfrentamento que está sendo feito nessa estação de tratamento, ela está sendo observada pelo nível central do departamento, pela Secretaria Estadual e pelo nível central, acredito até do gabinete do governador, porque se a gente conseguir uma solução nesse aspecto, a gente consegue levar esse modelo para os outros 18 locais. Então, é muito importante essa comunicação, porque se a gente conseguir sucesso, a gente consegue levar isso para os outros locais. Próximo. Bom, e aí a gente tem o PIPA, né? Que o crédito é do Mauro, da CETESB, que bancou, né? Ele é uma pessoa que vestiu a camisa, né? E ele, através do FEIDRO, em 2022, ele estabeleceu o Plano Integrado de Proteção de Água. A gente está colocando terra preta porque tem uma outra estação de tratamento de água no município de Mariporã que a gente também está fazendo o enfrentamento. Então, a metodologia administrativa é a mesma, e aí eu estou trazendo a informação para os senhores no que tange a Cajamar. Esse é o Mário, essa daqui sou eu. A gente estava na época da pandemia lá no nosso anfiteatro, já fazendo a discussão de enfrentamento desse plano. Não vou ler, né? Depois, quem quiser, tiver no YouTube, dá uma parada no vídeo, dá uma olhadinha em cada etapa de diagnóstico, né? Para vocês conhecerem a nossa metodologia de planejamento. Seguinte. E aqui é a questão, né? Do problema, a proposta de solução, as ações emergenciais, as instituições envolvidas e os fóruns. Então, o que os senhores podem observar, né? Então, a gente tem o Comitê Paulista de Água, a Subcomissão de Transportes, recursos hídricos. Então, todos esses atores estão envolvidos no enfrentamento desse problema. Tem coisas que já foram resolvidas. Então, por exemplo, a torre de construção, a gente fez a intervenção na não conformidade da construção do prédio, foram feitas as exigências de correção para a proteção do manancial. A ocupação entre as duas rodovias é algo que não é fácil, porque vai envolver prefeitura, tem inclusive ação em Ministério Público envolvido. A parte das indústrias, a CETESB faz o monitoramento da recuperação de áreas, porque existem processos específicos para isso, né? E a penitenciária tem algumas coisas que ainda precisam ser trabalhadas. Próximo. Esse é o registro, né? E aí, para fazer esse enfrentamento, olha a quantidade de gente que a gente envolveu.
Essas imagens foram gentilmente cedidas pelo drone da CETESB, né? Então, o Mauro foi com o drone, foi quando a gente foi fazer a visualização, e vocês vão entender o porquê ele foi com o drone. Seguir. Essa é a lista de presença, tá? São todas as pessoas, e é aqui que é interessante vocês entenderem. Para quem conhece, Rodovia dos Bandeirantes, Edgar Máximo Zamboto. Qual que foi a nossa briga e o pessoal do subcomitê nos ajudou muito? Colocação de placa na estrada. Porque o profissional que transporta carga perigosa, ele sabe que quando dá problema, ele tem que avisar. E além disso, a rodovia, principalmente aquela que está sob concessão, ela tem que ter uma equipe para fazer o enfrentamento. Existem empresas até que, ou associações de classe, contratam para intervir no acidente químico, né? Foi conversado com a parte da administração estadual aqui, né? Não sei se o graduado da área militar ele fez um exercício, mas eu acho que foi um acidente comum. Ele procurou ver qual que foi a capacidade de resposta aqui, e foram colocadas placas tanto na rodovia dos Bandeirantes quanto na Edgar Máximo Zamboto. Se vocês passarem, vocês que conhecem aqui, tem a Sabesp, e aqui tem placas que remetem o contato com a CETESB e com o DER, tá? Para casos de acidente. Aqui na época, o condomínio estava sendo construído. Por que a gente está conversando aqui? Porque precisam buscar soluções na drenagem da rodovia. Então, além da questão dos acidentes, vê a questão da drenagem da rodovia. Próximo. Bom, primeiro a gente conseguiu uma diminuição de acidentes e de problemas de contaminação, né? Quando tem uma não conformidade na estação de tratamento da água, ela tem que parar, porque tem que fazer o enfrentamento. Então, diminuiu o número de paradas, né? Por conta, principalmente, do assoreamento, quando a gente fez a intervenção junto ao prédio que estava sendo construído. A nova Sabesp, junto ao município de Cajamar, está desenvolvendo um plano de segurança da água. Ela vai apresentar isso num prazo de 6 meses. E por que foi concedido isso? Porque é um documento bastante detalhado. E ao contrário do que a gente estava conversando um pouco antes desse evento, nós não temos, pelo menos não no departamento e da secretaria que eu... Plano para a gente cumprir. Plano para a gente segue. E se não conseguiu cumprir, vai tentar entender o motivo por que não conseguiu cumprir, vai corrigir naquilo que não conseguiu cumprir. Plano para a gente é alguma coisa séria, a gente leva a sério. Não é simplesmente apresentar um documento e jogar na gaveta e só quando, sei lá, um juiz reclama, saca e mostra. Não, a gente se debruça em cima do instrumento, não deu certo por quê? Deu certo porque, então vamos manter a ação, né? Então, a gente está trabalhando com os representantes da Sabesp e os demais parceiros para que seja um plano e que ofereça efetivamente segurança, né? E vamos utilizar os instrumentos. Se tiver que conversar tranquilamente, a gente conversa, e se tiver que fazer enfrentamento administrativo, a gente faz. O que a gente quer é que a população esteja protegida, né? Pensamos que eventos como esse, ele é muito importante. É importante a gente ter a possibilidade de apresentar o trabalho que é desenvolvido para outros colegas, sem a pressão da rotina, né? Que a gente tenha a tranquilidade de fazer o diálogo, de fazer a troca técnica num ambiente que não esteja pressionado por resultados muito rápidos, porque a gente pensa melhor as ações.
e avalia melhor aquilo que a gente conseguiu como resultado, né? Existe uma proposta dentro do trabalho que está sendo desenvolvido em subcomitê de compensação ambiental na própria bacia. Porque qual que é o problema da compensação ambiental? Às vezes, a pessoa que faz um empreendimento aqui em Cajamar, ele vai compensar lá em Xiririca da Serra. E a gente não está precisando. Tudo bem, a gente respeita o problema ambiental de Xiririca da Serra, mas a gente quer qualidade ambiental e de vida aqui no nosso território, né? É isso. E assim, gente, atividades econômicas com sustentabilidade, não é sustentabilidade só ambiental, é que ela seja perene, que não venha produzir dinheiro e só por um período e depois ir embora. Não, trazer riqueza e ficar aqui no território, né? E eu acho que basicamente é isso, né? Dar um alívio para o sistema Cantareira. Próximo. E aqui fica a minha identificação, né? Meu nome é Cristiana, minha formação básica é farmacêutica, a minha especialização é na parte de gestão, então, gestão de administração pública, tem uma especialização também na área de gestão corporativa. Se vocês precisarem conversar comigo, estão aqui os meus contatos, o telefone do setor e o e-mail, e estou aberta a perguntas, dúvidas, críticas, o que for necessário. Contigo, Bom Filho.